Tem de ser, e não é à toa, né, que foi uma peça com um discurso muito popular, explicando para as pessoas qual vai ser o efeito na vida delas. Me chamou muita atenção, eu assisti 3 vezes esses 6 minutos, é uma peça bastante longa, mas de tudo que me chamou mais a atenção foi o ponto do discurso em que eles se referem a esse dinheiro que vai sobrar para a população como uma espécie de 14º salário. Ele fala que é quase um 14º salário. Então isso pega bastante sobre uma parcela da população que vai passar a entrar nessa faixa de isenção, né? E aí é um discurso muito populista, porque ele fala de comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo no ano que vem, comprar presente de Natal, entre outros pontos. Então já é um discurso muito de campanha, com os 2 pés de fato nessa tentativa de chegar a um 4º mandato a partir das eleições de 2026. Já houve um tempo em que a candidatura do presidente Lula fosse uma certa dúvida. Hoje se tem certeza de que não há outro nome, é o nome dele que é colocado. Então, o Palácio do Planalto tem trabalhado muito nessas medidas populares. E foi um trunfo dado também pelo Congresso Nacional. Os 2 presidentes do Congresso se ausentaram na semana passada na cerimônia de sanção dessa medida. Teve muito parlamentar. O salão lá no Palácio do Planalto estava abarrotado de gente, mas foram 2 ausências que falaram, por quê? Foram 2 grandes articuladores também dessa proposta e ajudaram o Palácio do Planalto a chegar nesse momento de ter uma promessa de campanha entregue à população, valendo já a partir de 2026. Isso tudo aconteceu antes dessa briga e desse contexto atual que é muito ruim entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Em outros momentos em que a gente teve essas relações estremecidas, a gente perguntava aos parlamentares se isso poderia esbarrar nessa tramitação da pauta do IR no Congresso Nacional. E um ponto que parecia de muito consenso é o quanto essa pauta também era importante para o Congresso Nacional, que também iria capitalizar isso politicamente. Então, é um efeito tão interessante que houve, porque foram votações unânimes nas 2 casas, nas comissões por onde essa proposta passou, tanto na Câmara quanto no Senado, e que colocou 2 rivais alagoanos em cima do mesmo palanque na semana passada no Palácio do Planalto, que foram os relatores, Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Renan Calheiros no Senado Federal. E os 2 também vão capitalizar isso. Mas daqui para frente, a relação está bem diferente, né? Do momento de aprovação do IR até o momento da sanção, muita coisa mudou nessa relação do presidente Lula com as 2 casas. E o governo ainda tem muita coisa a ser aprovada nesse rol, nesse cardápio que quer oferecer ao eleitor em 2026. A gente vinha falando dos temas da segurança. É um dos maiores exemplos, porque é um tema que encontra muita disparidade entre o que a direita pensa e o que a esquerda pensa. E amarrando a ponto que o Gabriel deixou aí para mim, com certeza, Gabriel, fica um discurso, né, daquilo que, olha, a gente usou esse governo para rearrumar a casa, rearranjamos tudo, localizamos o Brasil de novo no mundo, o Brasil saiu do mapa da fome, ele fala isso, o Brasil voltou a ter bons índices de economia, a crescer, então é tudo muito otimismo, mas para a gente dar sequência a isso, fica em aberto realmente uma ideia de continuidade desse legado do presidente Lula. É aquilo que, até do ponto de vista de marketing político, está permeando muito essa ideia, porque o IR foi uma grande conquista, se conecta diretamente com aquele eleitor que esperava que promessas fossem cumpridas. Então, o governo entrega isso, mas entrega isso porque teve um Congresso parceiro também para tocar isso adiante e entregar a ponto de ter validade a partir de janeiro de 2026, que é outro ponto bastante frisado pelo presidente da República nesse pronunciamento. Tudo é muito político, tudo ganha um ar de quase propaganda eleitoral, né? As
feições das pessoas que estão participando, a enfermeira, o professor, os personagens que aparecem como pano de fundo dessa narrativa que é construída nesse vídeo de 6 minutos. Tudo isso ajuda a dar essa formatação com um apelo bastante populista e um tom eleitoral fortíssimo também.